Devo uma quantidade significativa de ienes a um banco. Não tenho sido um bom chefe. Minha fábrica não pagou salários há 4 dias. Peguei empréstimos de milhões, apenas para cumprir pedidos dos Estados Unidos, e esses calçados deveriam gerar lucro. Mas, por causa da guerra tarifária, tudo está parado em minhas mãos. Não tenho sido um bom chefe, nem um bom pai, nem mesmo um bom filho. Minha família inteira está desmoronando. Esses calçados deveriam ser lucrativos, mas agora estou preso com todos eles. Realmente não consigo continuar. Atrás de mim está um estoque empilhado no armazém. Cerca de 50% dele era destinado à exportação para os Estados Unidos. Este ano tem sido incrivelmente difícil, muito duro. A guerra tarifária entre China e Estados Unidos intensificou-se a um grau chocante. Muitas empresas chinesas voltadas para exportação, especialmente aquelas que visam o mercado dos Estados Unidos, viram pedidos desaparecerem. A produção parou e a logística sofre com uma onda de cronogramas de envio vazios. Um número crescente de negócios de comércio exterior enfrenta uma crise de sobrevivência. Vídeos online de pessoas do setor expressando sua frustração estão por toda parte. A situação real para fábricas e o negócio de exportação é desesperadora. Mudar de exportações para o mercado doméstico tem consequências sérias. Fábricas estão sendo forçadas a competir umas com as outras. Pegue ar-condicionados, por exemplo. Os preços desabaram recentemente. O mercado doméstico já está saturado há muito tempo. Já há um excesso de oferta de ar-condicionados. E agora, um grande lote inundou o mercado de repente. Fábricas precisam liberar dinheiro para sobreviver. Se produtos se acumularem em armazéns, as fábricas vão à falência. Isso leva a quedas de preços, mas há apenas um número limitado de consumidores em um país de 1 bilhão e 400 milhões. A oferta já estava superando a demanda e agora está ainda pior. Fiquei realmente chocado hoje com o quanto as tarifas impactaram empresas domésticas. Vim a Hyundai visitar minha melhor amiga, que vende sofás. A fábrica dela abrange dezenas de milhares de metros quadrados, mas agora apenas 2 ou 3 seções ainda estão funcionando. Perguntei a ela o que aconteceu. Ela disse que está fechada há um tempo. Os custos diários eram superiores a 100 mil ienes. Ela não teve escolha, a não ser demitir todos os funcionários. Ainda há dezenas de milhões de ienes em produtos acabados no armazém. Ela nem está mais no país. Foi para o Vietnã procurar uma fábrica. É de partir o coração. Não sei nem como ajudá-la. Deixe-me mostrar a você. Isso é todo o estoque. Todos são sofás destinados à exportação para os Estados Unidos. E isso é apenas um andar. Existem múltiplos andares acima e abaixo. Mas agora não há trabalhadores restantes. Todos estão de licença. Uma fábrica tão grande completamente vazia. O que você acha sobre a situação econômica este ano? Desde que as tarifas foram aumentadas, as coisas ficaram incrivelmente difíceis. Tenho visitado diferentes fábricas nos últimos dias. Quase todas estão dizendo a mesma coisa. Pedidos de comércio exterior pararam completamente. Empresas que dependem do comércio exterior não têm o que fazer. Muita maquinaria está apenas parada. Então, a situação econômica este ano é extremamente séria. Desde que assumiu o cargo em janeiro de 2025, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aumentou repetidamente as tarifas sobre produtos chineses, começando em 20%, depois subindo para 34%. 104%, 125% e, eventualmente, 145%. De acordo com a última declaração da Casa Branca, a tarifa mais alta sobre produtos chineses agora atinge 245%. Em retaliação, a China anunciou uma tarifa de 125% sobre produtos americanos. Esta guerra tarifária está tornando a já fraca economia da China ainda pior. Para lidar com o golpe severo das tarifas dos Estados Unidos, muitas empresas chinesas estão se esforçando para encontrar maneiras de sobreviver. Algumas se voltaram para transmissões ao vivo para vender produtos de comércio exterior com grandes descontos. Não consigo continuar fazendo vendas ao vivo. A pressão é muito grande. Já perdi mais de 700 mil ienes. Vou aceitar qualquer preço por este estoque, apenas leve.
Realmente não consigo continuar. Cada transmissão ao vivo faz pior do que a anterior. Continuo tentando abordagens diferentes, mas nada funciona. Então, para todos os meus seguidores de longa data, realmente sinto muito, mas não consigo continuar fazendo isso. Recentemente, o Sr. Hao, que possui uma fábrica de produtos químicos diários em Guangdong, foi pessoalmente limpar seus produtos de cuidados com a pele em lágrimas. Ele disse que está vendendo tudo em seu armazém. Qualquer um que pague pode levar, e ele não vai manter um único item. O armazém está cheio de produtos, todos feitos para clientes estrangeiros, mas com o recente aumento das tarifas, eles não os querem mais. Eles dizem que o preço é muito alto agora. Quando fizemos esses produtos pela primeira vez, eles pagaram apenas 20% de depósito e o resto foi coberto por nós. Agora que eles não os querem, como devo continuar? Não consigo suportar isso sozinho. Preciso encontrar uma maneira de tirar esses produtos. Honestamente, esses produtos são todos de excelente qualidade, porque foram feitos para clientes estrangeiros. Tudo é de alta qualidade. Aqui está o que vou fazer. Se você vier à minha transmissão ao vivo, vou vender esses produtos pelo preço de custo. Se você estiver perto do armazém, pode vir pegá-los diretamente. Pegue o quanto quiser. Se você não pegar muito, não vou cobrar nada. Se você pegar mais, vou cobrar apenas o preço de custo. Esses 2 anos têm sido muito difíceis, sob a pressão das tarifas. As exportações de cosméticos da China para os Estados Unidos estão indubitavelmente enfrentando maior dificuldade. O Sr. Su, fundador da marca de cosméticos Shira, lamentou que, desta vez, eles realmente não conseguem continuar. O armazém está cheio de produtos de comércio exterior agora, empilhados como uma montanha. Os últimos anos foram difíceis, mas eles conseguiram seguir em frente. No entanto, desta vez, ele realmente sente que não há mais confiança. Vender vários produtos diários que eram originalmente destinados à exportação diretamente através de plataformas de mídia social como esta não é um caso isolado na China. Esta tarde, vou fazer uma transmissão ao vivo com meus colegas. Primeiro, quero agradecer aos clientes que fizeram pedidos na sala de transmissão ao vivo recentemente. O Sr. Zhong, proprietário de uma fábrica de cobertores em Jiangsu, fez uma transmissão ao vivo em sua oficina para vender cobertores, o que atraiu atenção. O Sr. Zhong disse: para fábricas de exportação, toda a cadeia de suprimentos não estava preparada para isso. A máquina parou de repente e tudo foi tecido, mas não conseguimos vendê-lo. Realmente nos pegou de surpresa. Tive que encontrar outras maneiras de sobreviver. Nossa fábrica tem quase 200 pessoas, 200 famílias. Então, tenho que continuar. Ao mesmo tempo, produtos chineses estão usando plataformas como TikTok, Tmall e Xianyu para sair de maneira indireta. Eles estão promovendo fornecimento direto de fábrica e sem margem de intermediário para oferecer preços extremamente baixos e conquistar os mercados europeu e americano. Em um vídeo do TikTok, que teve mais de 6 milhões de visualizações, um comerciante chinês gritou: jeans por 130 ienes. Muitos espectadores americanos perguntaram como comprar. Para lidar com a guerra tarifária, mais de 10 plataformas chinesas de comércio eletrônico, incluindo Alibaba, Dangdang e JD.com, lançaram zonas especiais de exportação e canais verdes para ajudar produtos de exportação chineses a mudar de exportação para vendas domésticas. No entanto, além de faltar canais de vendas domésticas, eles também enfrentam forte concorrência de preços no mercado local. No contexto do mercado de consumo limitado da China, fabricantes locais também estão lutando. O mercado doméstico está altamente saturado e quando empresas de comércio exterior mudam para vendas domésticas, acabam competindo por participações de mercado limitadas com empresas domésticas existentes. Agora, a economia da China está presa em um ciclo deflacionário há muito tempo. Os lucros dos negócios estão diminuindo continuamente, os gastos dos consumidores são baixos e a demanda doméstica é seriamente insuficiente. Pegue eletrodomésticos, por exemplo. De acordo com a China Household Electrical Appliances Association, conforme os pedidos de exportação retornam,
o aumento da oferta é inevitável, colocando ainda mais pressão sobre a já intensa indústria de eletrodomésticos. De acordo com dados da China Household Electrical Appliances Association, as exportações de eletrodomésticos da China atingiram 112 bilhões e 400 milhões de dólares americanos em 2024, com cerca de 18% indo para os Estados Unidos. Parte dela pode ser redirecionada para outros mercados estrangeiros, mas uma parte significativa da capacidade de produção retornará ao mercado doméstico chinês. No entanto, de acordo com o proprietário da fábrica, o mercado doméstico foi monopolizado por plataformas de comércio eletrônico e a alta concorrência de preços entre pares torna impossível obter qualquer lucro. O Sr. Wong, proprietário de uma fábrica de equipamentos de ginástica em Tianjin, disse à mídia estrangeira que sua fábrica produz principalmente esteiras e máquinas de queima de gordura para exportação para a Europa e os Estados Unidos. Depois que a guerra tarifária começou, os pedidos dos Estados Unidos pararam e o mercado doméstico foi monopolizado por plataformas de comércio eletrônico. Os custos de venda são altos e o negócio não é mais lucrativo. A fábrica ao lado, que fazia produtos para atividades ao ar livre, faliu. O Sr. Wong disse que o impacto no mercado dos Estados Unidos é enorme. Não há mais pedidos. Muitas grandes plataformas agora incentivam o comércio exterior a mudar para vendas domésticas, mas a concorrência é realmente feroz e não é lucrativo. Os custos de envio são muito altos. As despesas da plataforma de comércio eletrônico também são muito altas e o lucro bruto é inferior a 8%, sem contar os salários dos funcionários, designers gráficos, atendimento ao cliente e pessoal do armazém. Deve haver dezenas de pessoas. Nosso ramo de comércio eletrônico em Suzhou recebe visitas diárias do Departamento Industrial e Comercial, dizendo que nossas etiquetas são inadequadas, ou que não temos as licenças de produção e operação necessárias, ou que estamos faltando algumas certificações. Existem muitos problemas. A guerra comercial entre Estados Unidos e China causou encolhimento das exportações, crescimento lento e risco aumentado de falências de empresas. Centros de comércio exterior como Dongguan são os mais atingidos. Em 21 de abril, um vlogger postou um vídeo dizendo: os maiores perdedores com as tarifas são provavelmente essas fábricas mundiais. Dongguan tem cerca de 14 mil empresas de certo tamanho, com 60% delas fazendo exportações de comércio exterior. Mas agora, com as tarifas aumentando e os pedidos despencando, a indústria manufatureira está lutando. Essas fábricas de comércio exterior, para sobreviver, têm que se voltar para vendas domésticas. Toda a indústria agora é ainda mais ferozmente competitiva e é uma competição até a morte. O que ele se refere como competição até a morte não é apenas um instantâneo de Dongguan, mas um desafio comum para a indústria manufatureira da China, sob o cenário comercial global remodelado. A Organização Mundial do Comércio alertou que a guerra tarifária poderia encolher o comércio global de bens em 1 a 25%. Para empresas de Dongguan que dependem de exportações, isso é, sem dúvida, um golpe pesado. Alguns proprietários de fábricas em Dongguan estão aguentando, continuando a pagar salários, mas seu fluxo de caixa pode durar apenas alguns meses. Alguns proprietários estimam que, a partir de junho, muitas empresas de exportação anunciarão seu fechamento ou falência. À medida que a guerra comercial entre Estados Unidos e China continua a escalar, isso significa que o motor de exportação que impulsiona a recuperação econômica da China está em risco de parar. Os dados de crescimento econômico do primeiro trimestre para a China expuseram uma vulnerabilidade chave. A dependência do comércio exterior não diminuiu. Na verdade, aprofundou-se. Em 18 de abril, de acordo com dados divulgados pelo Escritório Nacional de Estatísticas da China, o Produto Interno Bruto da China cresceu 5,4% ano a ano no primeiro trimestre de 2025,
com as exportações líquidas contribuindo com quase 40%. Este é o maior para o mesmo período em mais de uma década. Esses dados mostram que as exportações não são apenas o principal motor do crescimento econômico, mas sua importância aumentou em comparação com 2024. Os dados também mostram que o superávit comercial com os Estados Unidos no primeiro trimestre atingiu 77 bilhões de dólares americanos, representando 28% do superávit total do comércio de bens. Isso reflete a profunda dependência da China do mercado dos Estados Unidos, que é o maior mercado de exportação da China, respondendo por 15% das exportações totais. Vale a pena notar que as exportações aumentaram 12,4% em março, principalmente porque as empresas aceleraram os envios antes que os Estados Unidos aumentassem significativamente as tarifas no início de abril. Esse efeito de carregamento frontal resultou em dados impressionantes a curto prazo, mas não é sustentável. Sob a sombra da guerra comercial entre Estados Unidos e China em escalada, o aparente boom de exportação é, na verdade, escondendo preocupações extremas na indústria sobre as perspectivas futuras. O comentarista Li Ling usou uma metáfora vívida, dizendo que o aumento das exportações causado pela corrida da China para enviar em março é como um último brilho, e, na realidade, o comércio exterior da China está essencialmente desmoronando. Além disso, os dados fiscais oficiais do governo chinês expõem ainda mais a potencial fragilidade da economia. No primeiro trimestre de 2025, a receita fiscal diminuiu 3,5%, inferior à taxa de crescimento nominal do Produto Interno Bruto de 4,6%. Isso foi associado a um aumento de 14% ano a ano nos reembolsos de impostos de exportação e políticas de redução de impostos, indicando que o governo está usando reembolsos e outras medidas para apoiar empresas de comércio exterior. A Bloomberg apontou que a desaceleração da receita fiscal ocorreu antes do impacto total das tarifas, o que significa que o governo chinês pode precisar contrair mais dívidas para apoiar a economia. De acordo com os dados, as importações caíram 4,3% no primeiro trimestre, refletindo a fraca demanda doméstica. O mercado imobiliário permaneceu fraco, o investimento diminuiu 9,9% e a baixa confiança do consumidor restringiu ainda mais a contribuição da demanda doméstica para o crescimento econômico. Um usuário chinês da internet comentou que, embora não entenda de economia, entende de lógica. O consumo total de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas na China é menos de 1/10 do consumo total de 300 milhões de pessoas nos Estados Unidos, apesar da China ter a maior capacidade de produção do mundo. Isso só pode significar uma coisa: o trabalho está sendo feito, mas o dinheiro não está chegando às pessoas. O comentário dessa pessoa aponta diretamente para os problemas estruturais da economia da China: demanda doméstica insuficiente e distribuição desigual de riqueza. O bloqueio da demanda externa é o resultado do confronto de Pequim com os Estados Unidos, onde a demanda doméstica insuficiente é o problema central da economia da China. Para países ocidentais, o consumo é a força motriz decisiva da economia, mas o poder de consumo do povo chinês é inerentemente fraco. De acordo com o Banco Mundial e o Escritório Nacional de Estatísticas, em 2024, os gastos com consumo das famílias chinesas representaram 38,5% do produto interno bruto, enquanto nos Estados Unidos foi 68%. No primeiro trimestre de 2025, a renda disponível per capita da China foi de cerca de 3.900 dólares americanos, apenas 1/14 da dos Estados Unidos. O gasto total com consumo de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas na China é de cerca de 5 trilhões e 500 bilhões de dólares americanos, que é realmente muito inferior aos 22 trilhões de dólares americanos dos 330 milhões de pessoas nos Estados Unidos. Isso é cerca de 1/4 do total dos Estados Unidos, não 1/10, como o usuário da internet afirmou. Mas a lacuna ainda é significativa. Isso reflete os baixos níveis de renda dos residentes chineses, hábitos de consumo conservadores e a concentração de riqueza em alguns grupos de interesse. A China,
como a fábrica do mundo, responde por 30% da produção manufatureira global. Mas muitas empresas se envolvem na produção de equipamentos originais de baixo valor agregado com margens finas. Por exemplo, 60% das empresas de comércio exterior de Dongguan estão envolvidas na produção de marcas próprias, com margens de lucro de apenas 3 a 5%. Uma declaração do consultor comercial dos Estados Unidos, Peter Navarro, é particularmente marcante. Ele acusou o modelo econômico chinês de impactar o comércio global, ser injusto em sua distribuição de riqueza doméstica e representar uma ameaça de expansão geopolítica. Ele disse que o governo maligno trata seu povo como escravos, despejando produtos extremamente baratos em todo o mundo. Onde quer que seus produtos vão, causam fechamentos generalizados de fábricas e desemprego. Em vez de usar as vastas reservas cambiais que ganha para beneficiar seu povo trabalhador, o governo permite que um pequeno grupo de elite acumule riqueza incrível. Enquanto isso, eles expandem o poder militar e investem pesadamente na construção de porta-aviões. Esse governo usa fundos extraídos de seu povo para subornar e expandir sua influência em lugares como a África, envolvendo-se em corrupção para fortalecer sua posição geopolítica. É por isso que o Partido Comunista Chinês precisa ser contido. Se as relações entre Estados Unidos e China continuarem a se deteriorar, ou se outros países seguirem o exemplo e aumentarem as tarifas, as exportações da China enfrentarão ainda mais pressão. O economista afirmou que as tarifas impostas pelos Estados Unidos à China são uma sentença de morte para o comércio exterior chinês. Isso ocorre porque a China só pode despejar seus produtos em outros países, mas esses países não têm o vasto poder de compra do mercado dos Estados Unidos. Como resultado, esses países também imporão tarifas pesadas e medidas anti-dumping para proteger suas indústrias domésticas. Para o povo chinês, uma guerra comercial feroz com os Estados Unidos é a última coisa que alguém quer ver, porque pode tornar a vida ainda mais difícil para os centenas de milhões de trabalhadores na China. O pesquisador adjunto Wang Jianli, do Instituto de Pesquisa de Segurança Nacional da Academia de Pesquisa de Defesa e Segurança Nacional de Taiwan, prevê que o comércio entre Estados Unidos e China poderia encolher 80% nos próximos 6 meses. Não apenas o produto interno bruto da China poderia cair 3 pontos percentuais, deixando apenas 2% de crescimento, mas o desemprego poderia aumentar em até 30 milhões de pessoas. Se a taxa de desemprego atual, que já está acima de 5%, for adicionada a isso, a taxa poderia dobrar para até 11%. Isso criaria uma pressão tremenda sobre a China, semelhante a um desastre devastador.